Olá, tudo bem? Me diz uma coisa, tu sabe de onde vem o tamanho da unidade de medida do metro? Bem, a primeira definição feita lá atrás pelos franceses era de que quando eu dividisse a medida da distância do Polo Norte até o Equador da Terra em 10 milhões de partes, cada uma dessas partes teria exatamente 1 metro. E daí, para calcular distâncias grandes, como da Terra até a Lua, por exemplo, dá para usar o quilômetro, que é um dos múltiplos do metro. Mas espera aí, me surgiu uma dúvida aqui. Como seria o tamanho de 1 metro se a gente morasse na Lua e usasse o mesmo critério de medida escolhido pelos franceses? Tipo um metro lunar, sabe? E o metro solar, como seria? Quer saber? Fica comigo nesse vídeo que eu vou fazer essas contas juntinho contigo. Bora lá? Olha só, aqui estão as subunidades do metro que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Tu já sabe que para passar de metros para decímetros, a gente tem que multiplicar por 10, para centímetros por 100 e para milímetros por 1000. E para retornar dessas subunidades para metros, é só dividir por 10, por 100 e por 1000. Tranquilo? Bom, para essas três subunidades aqui de cima, o processo é bem parecido. O decâmetro, por exemplo, tem esse deca no nome, que vem da palavra grega 10. E isso quer dizer que um decâmetro tem 10 metros. Então, é só multiplicar uma certa medida por 10 para passar de decâmetros para metros. E dividir por 10 para voltar de metros para decâmetros. Já um hectômetro tem 100 metros. Deve ser culpa desse hecto, que também vem do grego e quer dizer 100. Então segue o fluxo. Multiplica por 100 de hectômetro para metro e divide por 100 de metro para hectômetro. Finalmente, o famoso quilômetro, que tem a palavra grega quilo no nome, que obviamente quer dizer 1000. Ah, é por isso que 1 quilo tem 1000 gramas. Então a gente conclui que para passar de quilômetros para metros é só multiplicar por 1000 e de metros para quilômetros é só dividir por 1000. Tá bom, mas e se eu quiser passar esse valor aqui de quilômetros para centímetros? Como que eu faço? Uma dica para não se perder é usar o metro como uma referência, passando primeiro de quilômetros para metros e depois de metros para centímetros. Ou seja, é só multiplicar primeiro por 1000 e depois por 100 para chegar na resposta, que na real é a mesma coisa que multiplicar o número por 100.000. Agora, e para passar esse número aqui de decímetros para hectômetros, como que faz? Usando exatamente a mesma estratégia de passar pelo metro. Primeiro eu divido o número por 10 e depois eu divido por 100. Ou seja, no final das contas, a gente vai acabar dividindo por 1000 para chegar na resposta. Tá bom, e quando não precisa passar pelo metro para fazer a passagem de medidas? Por exemplo, para passar 12 km para decâmetros, como que faz? Bem, tu pode olhar para essas unidades de medida como se elas fossem uma escadinha, onde cada degrau que tu desce representa uma multiplicação por 10, e cada degrau que tu sobe é uma divisão por 10. Então, 12 km é o mesmo que 1.200 decâmetros. Pegou a ideia? Sempre que algum problema te pedir para fazer a razão ou a proporção entre duas medidas de comprimento, tu não pode esquecer de passar uma delas para a mesma unidade de medida da outra, ou então as duas para uma terceira unidade, como a do metro. Por exemplo, qual é a razão entre 14,4 km e 12 decímetros? Bom, primeiro eu vou passar esse cara aqui para decímetros, que vai ficar 144.000 decímetros. E agora, como os dois números estão na mesma unidade de medida, é só dividir. Lembrando que 144 dividido por 12 dá 12. E a resposta para a pergunta vai ficar 12.000. Um detalhe importante é que esse número aqui não ganha nenhuma unidade de medida, porque elas foram canceladas durante a divisão. Ele é, na real, uma proporção entre os dois tamanhos, tá bom? Agora é hora de praticar. Eu separei 4 exercícios para te achar a resposta e coloquei aqui do lado as subunidades, caso tu precise delas durante a resolução. E aqui vai o primeiro. Passe a medida de quilômetros para milímetros. E aí, deu tempo para fazer? Lembra que tu pode pausar esse vídeo se não der tempo. A resposta certa é a letra A. Segundo exercício, passe o valor de 5,4 centímetros para hectômetros. E aí, conseguiu?
A resposta certa é a letra C. Agora eu vou tirar as unidades da tela para te tentar resolver sem ajuda nenhuma, tá bom? Passe 0,23 hectômetros para milímetros. A resposta certa é a letra A. E o último exercício, qual é a razão entre 22 km e 110 centímetros? E a resposta certa é a letra C. E aí, conseguiu fazer? Lembra que se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te dou uma força. Bom, agora a gente já consegue calcular o metro lunar e o metro solar. Primeiro a gente tem que dividir o comprimento das circunferências da Lua e do Sol por 4, para pegar aquela mesma medida de referência do metro, que é a distância do Polo Norte ao Equador. Depois a gente precisa passar essas duas medidas que estão em quilômetros para metros, e aí, finalmente, dividir elas pelos tais 10 milhões. No fim das contas, o metro lunar acaba ficando quase 4 vezes menor do que o metro da Terra. E o metro solar fica 109,4 vezes maior do que o nosso metro. Bem, o nosso vídeo está acabando. Não esquece de responder o questionário que está aqui embaixo na descrição do vídeo. As tuas respostas vão ajudar muito na minha pesquisa. E se quiser terminar esse estudo sobre passagem de medidas, é só clicar aqui nesse link ou deixar esse vídeo correr até o final, que tu vai encontrar a última videoaula da playlist. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!